Então, vamos passar a palavra. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Graça e paz a todos. Amém. Glória a Deus. Isso. Vamos lá. Esse é um aviso aqui para o final, que a cantina está funcionando. Então diga para quem está do seu lado assim: no final, eu vou te abençoar. Eu vou pagar seu lanche. Gente, só para você entender, nós temos mais pessoas que não estão aqui na nave, aqui no templo, participando deste culto. Aqui do meu lado esquerdo, aqui, certo? No estacionamento aqui, uma parte do estacionamento, aqui tem um povo que está ali no telão, e eu gostaria que, só esse povo que está aqui no telão, eu gostaria que você desse um glória a Deus. Isso. Agora, do lado de cá, lá embaixo na quadra, me parece que também tem um telão, certo? Estou certinho? Isso? Então eu gostaria que o pessoal lá da quadra desse um glória a Deus. Certo? Então tem gente para tudo quanto é lado. Glória a Deus. Eu preciso que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 18, a partir do versículo 18. Lucas 18, 18. Amém? Amém? Perguntou-lhe um dos príncipes, ou dos principais: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. O homem replicou: tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Jesus, quando ouviu isso, disse-lhe: mas ainda te falta o quê? Te falta o quê? O quê? Quantas coisas? Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres, terás um tesouro no... Vem e... Mas ouvindo ele isso, encheu-se de tristeza, porque era o quê? Jesus, vendo assim, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm. Então, os que ouviram isso, disseram: quem pode então ser salvo? Respondeu-lhes: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Não feche sua Bíblia, não. Feche seus olhos um minutinho. Pai, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora. Pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Esse assunto em pauta aqui no texto era o assunto cujo qual Jesus mais tratava. Em particularidade com seus discípulos, ele sempre estava mencionando o reino de Deus, sempre estava preocupado, certo? Era seu foco central, devolver o homem, resgatar o homem, tirar o homem das garras do pecado,
do lamaçal do pecado, da vida longe de Deus e reintegrá-lo. Esta era sua missão. Ele veio ao mundo para buscar o homem para Deus. Eu queria lembrar você que Deus não manda ninguém para o inferno. Quem nos mandou para o inferno foi Adão. Não é de hoje que Deus está a fim de nos tirar de lá. Ok? Tem gente que tem pouco conhecimento. Um Deus que manda a gente para o inferno. Mandou não. Te vi falar isso? Pois é, você está muito equivocado. Quem nos mandou para o inferno foi quem? O Adão e a Eva. Você acredita nisso? Não, pastor. Não tem problema, filho. Um dia vai ter que dar uma olhadinha. Acreditando ou não, vai ter que passar lá, Jesus sentado do lado do Pai. Se você vai ficar lá, aí eu não sei. Ontem eu falei isso lá na igreja que eu pastoreio. Porque tem gente que vai chegar lá, vai ver Jesus e vai ouvir o que de Jesus? Vinde, bendito do meu, recebei por herança. Isso, pode entrar, entra no gozo do... Olha só, mas tem uma turma que vai passar por lá. E Jesus vai falar... Cuidado que você pode estar rindo de você. Vai lembrar desse culto quando chegar lá, é ou não é? Cuidado com essas coisas. A tônica era sempre o assunto principal de Jesus. Reino de Deus. É disso que ele está falando. É isso que está em pauta. Então aproxima-se de Jesus um indivíduo. E eu gosto da habilidade que esse moço tem, sabe? E da estratégia que usa para se comunicar, porque eu sou fascinado por comunicação. Fascinado. Eu acho que comunicar é algo fantástico. E ele inicia o diálogo dizendo: bom mestre. Olha que elogio legal. Primeiro diz que o homem que está diante dele é um mestre. E segundo, ele diz que é um homem bom. Mas por que será que esse moço começa o diálogo assim? Ele poderia ter se dado bem, dialogando e abordando qualquer pessoa com essa linha inteligente, ok? Porque é emocionalmente muito interessante iniciar um diálogo com alguém, fazendo a essas pessoas, ou a essa pessoa, elogios. Isso normalmente desarma as pessoas, deixa ela mais à vontade, mais tranquila. O que ele não sabia é que estava tendo um diálogo com o mestre da comunicação. E Jesus sabia que ele não estava chamando Jesus de bom, simplesmente. Ele estava dizendo: eu sou bom. Porque ele vai dizer isso mais à frente, nas entrelinhas. Ele diz: bom mestre, que farei para herdar a vida? A vida? Ele está no mesmo assunto. O assunto é vida eterna. O negócio é salvação. Só que Jesus diz algo que ele provavelmente não esperaria ouvir. Por que me chamas bom? Bom só há um, que é Deus. Eu imagino que o mundo desse moço desabou. Porque se Jesus faz tudo que faz, e é tudo que é, e diz que ele não é, imagine o moço que achava que era. Hã? Jesus diz: por que você me chama bom, rapaz, ou me chamas bom? Bom só há um, que é Deus. É lógico que ele está falando de si mesmo, porque ele também é Deus. Botou o garoto na rabeira da cadeia alimentar. Bom só há um, que é Deus. Mas Jesus vai prosseguir.
Conhece os mandamentos, querido? Não roubarás, não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não, honra teu pai e tua mãe. Você conhece? Ele falou assim: claro que eu conheço. E pratico desde a minha. Por isso que ele se achava bom. Mas Jesus disse: mas falta uma coisa. Isso me desanimou. Porque para o cara faltava uma coisa. Para mim, falta tanta coisa. O cara... Jesus falou: para você entrar lá, falta uma. Falta quantas, pastor? Não deu nem para botar nos dedos, é na verdade. Pastor... Isso, tem algum para me emprestar aí? Eu não é? Olha só. Falta uma coisa para você. Uma. Vai, vende tudo que tu dá aos, terás um tesouro nu, depois você vem e me segue. Quando o cara escutou, o que falta é isso? Peraí, sai daqui, pego tudo que eu tenho, vendo, até aí tudo bem. Só criei liquidez. Dou para os pobres. Aí eu tenho um tesouro. E depois que eu tiver sem dinheiro, com tesouro, aí eu vou atrás do senhor. Não vai rolar não, vai rolar não. Isso aí não vai, esse negócio não vai dar certo. Deixa eu te falar uma coisa. Carta de Paulo aos Coríntios: ainda que eu pegasse tudo que eu tenho, vendesse e desse aos pobres, se não fosse por amor, de nada. Se o cara faz isso sem amor, adiantaria? Sim ou não? Não. A Bíblia é um livro que se entrelaça, que se completa. Então Jesus não está mandando ele vender nada. Porque ele pedia vender tudo, dar aos pobres e ainda ir para o inferno sem dinheiro. Ou seja, ia se lascar aqui e se lascar lá. Sim, eu já cansei de falar isso aqui. Pastor Paulo estava falando de prosperidade, a igreja fala de prosperidade. Se você se sente desconfortável e quer viver na miséria, filho, seja crente não. Sabe? Vai ser budista. Isso. São Francisco de Assis, faz voto de pobreza. Bota um saco assim, você. Isso, deve ser fantástico. Para tu. Pastor, o que o senhor está falando? Eu estou falando, meu filho, que eu vim aqui comer o melhor dessa terra. Viver o melhor dessa terra. Eu estou cansado de falar isso aqui. É ou não é? Tem gente que vem com aquela religiosidade. Eu passo muitas necessidades, não tenho nada, mas eu tenho o privilégio de ter meu nome escrito no livro da vida. Muito legal, mas eu prefiro essa. Estou vivendo na bênção, não precisando de nada, glória a Deus, o eterno, fiador dos homens nessa terra. E depois que eu sair daqui, filho, ainda vou para a glória. Porque tem gente que se esconde atrás da miséria para dizer que vai morar no céu. Muito bonito. Mas esse discurso é seu, ok? Não meu. Eu vim aqui para casar com a mulher maneira que está ali, para ter uns filhos. E sair daqui para onde? Para o céu, querido. Porque Deus é bom, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Jesus não está mandando esse cara vender nada, esse negócio de que crente tem que ser pobre. Eu não sei, me explica onde está isso. Será que é o texto que diz assim? Os pobres de espírito herdarão o reino. O reino é de quem? Dos pobres. Você acha que era dinheiro, né? Muito legal esse pensamento seu. O Abraão foi para o céu?
Você acha quem foi? O Abraão. Ele era rico. Poxa. O Salomão também era rico. E você acha que ele foi para o céu? O Davizinho, que matou o gigante, era rico. O Jó. E na nossa vez, a gente se lasca. Não, é muito bonito isso. Isso é muito fantástico, sensacional. Aqui, farroupilha. Não, não é verdade. Sai fora. Então Jesus entra em cena para dizer algo. Tem algo, garoto, que te prende. Tem alguma coisa em você e ainda lhe falta abrir mão de algo para andar com Deus. E se algo te prende, independente da quantidade que seja, ainda que seja uma coisa só, se ela te prender, se ela não permitir a você que você viva numa totalidade, uma vida com Deus, isso vai fazer você se perder. É isso que Jesus está dizendo. Vai, querido, e liberta-se daquilo que te prende, seja o que for. Talvez você não seja dinheiro, seja sexo. Talvez não seja sexo, seja fofoca. Talvez não seja fofoca, seja preguiça. Talvez não seja preguiça, seja o quê? Seja algum comportamento indevido. Eu não sei o que é, também não sou obrigado a saber tudo. Eu só sei de uma coisa, que se você faz um montão de coisa e faltar uma, ele disse, ainda te falta uma. E você vai se lascar por causa dela. Então preste atenção, observe a sua vida e não a dos outros. Nós somos especialistas para olhar a vida dos outros. É ou não é? Há um tempo atrás uma mulher falou assim, pastor, quando meu marido se aproxima de mim, tem uma voz que fala comigo, pastor, todos os defeitos dele. Assim, um por um. Eu falei, essa voz assim, só fala os dele? O da senhora não fala, não? Aí ela olhou. Não, o meu não fala, não. Foi, então essa voz é cúmplice da senhora. É sua amiga. É mentirosa. É partidária, porque senão falava... O da senhora também. Então preste atenção. O que é que nos impede? Ainda que seja uma coisa só, Jesus disse para ele, uma coisa te falta. Pega, vende tudo que tu, dá aos pobres, terás um tesouro nu, depois você vem em mim. O que Jesus está falando para ele? Eu não estou querendo seu dinheiro, cara. Eu estou querendo você. E eu não tenho você porque seu dinheiro te prende. É isso. Eu não consigo ter você porque o dinheiro te prende. Não é que o dinheiro é um mal. Não. O mal é tudo aquilo que impede você de viver uma vida total para com Deus, seja o que for. Transporte isso para a sua realidade. Transporte isso para aquilo que te prende. Quem é que está te prendendo? É isso que vai te levar à perdição. É isso. É esse relacionamento indevido fora do teu casamento que você não consegue. É isso. Isso vai te levar para a perdição. Ainda que seja uma coisa. O que é? Essa vida sexual ativa, mesmo sendo solteiro. Ninguém sabe, o pastor Paulo não sabe, ninguém sabe, seus pais não sabem, ninguém sabe, tudo no sigilo, isso aí, as mensagens são codificadas, os horários dos encontros são especiais. Sabe de nada, culpado. Vai chegar lá, e Jesus vai assim mesmo, eu imagino, Jesus. Gostaria tanto de recebê-lo. Morri por você. Mas não deu, né, filho? Não deu, né? Te prendeu uma coisa, né? Entendo, filho.
Entendo. Isso. Valeu. Valeu. Pode ir embora. Pensa a gente participar de um culto desse e ir para o inferno. Se for casado, então, gente. Sim, quem morre aqui é casado. Eu fico imaginando a maior tortura. E for para o inferno. Porque na parábola do rico e Lázaro, eu acho interessante, porque o rico está lá no Hades, né, uma antessala do inferno, e ele lembra das coisas daqui. Ele conheceu o Lázaro, lembrou dos irmãos dele. Pensa, o Satanás dando uma sessão de tortura em nós. Você está lá no inferno, morreu, e o diabo diz: vem cá para você ver aqui um negócio, lá na terra, sua mulher casou de novo com aquele cara que você não gostava. Isso. Sabe aquela casa que você trabalhou a vida inteira? Aquelas economias? Vem cá para você ver isso em Caldas Novas, na água quente, vem. Vem, agora eu vou mostrar vocês fazendo namoro. E ela falando: você é bom demais. Tá afim de ir pro inferno, filho? Chupa essa manga. Não, não. Olha só, o assunto é sério. Se uma coisa te separar, tu tá longe. Nada pode te prender. Aqui, o que está prendendo o rapaz é o dinheiro. Mas não necessariamente é somente ele que prende. Só que Jesus é muito rígido no que diz respeito a isso. Ele intensifica. Olhe bem, Jesus disse: é mais fácil um camelo passar por um furo de uma do que um rico entrar no céus. Os discípulos olham e dizem assim: poxa, mas é difícil demais, quem poderá fazer isso? Jesus disse: aí que você está entendendo, filho, é aí que é o problema. Nenhum homem pode fazer isso, mas eu posso. E esse camarada abandonou o relacionamento comigo pelo amor que ele tem ao dinheiro. Jesus, na verdade, está dizendo: ele poderia ter todo o dinheiro que tem e estar inserido no reino de Deus, se o dinheiro que ele tem não fosse tão forte quanto é para ele, para dominá-lo e separar de mim, porque todo o dinheiro que ele tem não pode introduzi-lo no reino de Deus, mas eu posso. E ele diz: o que é impossível aos homens é possível a mim. E o problema deste moço é que ele não consegue se relacionar comigo, porque tem coisas que estão lhe prendendo. Essa é a grande verdade. A pergunta é: o que nos prende? O que é que nos separa? Ainda que seja uma única coisa e não vá. Ontem eu preguei na igreja, a turma está aqui, com lei de compensação. Isso é coisa de pentecostal xiita. Não, sabe o que é? Eu vou todos os cultos, eu dou meu dízimo, eu sim, sou amigo, sou gente boa, mas eu tenho esse aqui, sim. Isso é muito difícil. Mas eu já faço tudo isso. Fazendo tudo isso, compensa não, filho. Acerto não compensa erro quando o assunto é espiritualidade. O que compensa erro é perdão, sangue de Cristo, vertido na cruz do Calvário, para nos dar direito a herdar a vida eterna. Com ele não vai dar para compensar. Ah, é tão bonzinho que fez tudo isso, e só por causa disso. Ainda uma coisa te prende, e o que te prende tem que ser lançado fora. E aí eu preciso mudar de texto. Por isso que eu pedi que você mantivesse a Bíblia aberta, aquela que você fechou. E vamos para Lucas 19. Amém? É logo depois de onde nós estávamos. Porque tem gente que acha que Bíblia é igual avião. Eu fico, enquanto você abre, eu fico estarrecido com a mentalidade das pessoas que às vezes que vão entrar num voo. Elas entram no avião, até aí eu entendo, não tem costume, às vezes é a primeira vez. Aí está lá com o bilhete assim, número 26, o assento.
Aí ela olha assim, número 1. Talvez até o 26 pudesse ser ali. E começar com 26. Mas começou com quanto? Aí tá bom. Qual o número? Eu acho que já deu tempo de entender que 26 é. Porque você está atrás dela, puxando sua mala, doido para sentar. Aí ela olha Aí que tu que já vem atrás. Já dá vontade de me miserar. O 26 é no 26, depois do 25, antes do 20. Bora sua praga, é ou não é verdade? Mas nós é crente, é pastor. Ô querido, não é aqui não. É lá na frente, viu querido? Isso, que Deus te abençoe nessa caminhada, isso. Vai contando daqui para lá. 4, 5, 6, 7, 8. Quando chegar no 26, é o 60. E ainda olha a letra para ver, sua besta. É ou não é verdade? Deu tempo de você achar, não deu? Isso foi só para ganhar tempo. Lucas 19. Você que quem está aqui pela primeira vez, levanta a mão. O culto é certinho, toda segunda-feira. É só hoje que eu vim e não tomei o remédio. Vamos lá. Lucas 19. Tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe dos publicanos e era. Jesus acabou de dizer no capítulo 18 que é mais fácil passar o camelo por um furo de uma agulha do que um rico entrar no reino de. Ele acabou de ver um rico ir embora por estar preso à sua riqueza. E os discípulos acabaram de dizer quão difícil é. E agora, em outro cenário, Jesus está com os mesmos discípulos entrando em Jericó e um homem rico, não sei se mais ou se menos que o anterior, também vai ter um encontro com Jesus. A diferença entre eles é que o primeiro tinha facilidade de ver Jesus. Não havia multidões impedindo. O ambiente do primeiro encontro, ele era mais fácil. O menino tem um acesso direto a Jesus. Ele consegue abordar Jesus e dialogar com ele. Ou seja, ele via, mas depois que viu, não gostou do que viu. O segundo encontro não é muito fácil. Também é de um homem rico, Zaqueu, de pequena estatura. É verdade. Ele quer ver Jesus, mas ele não pode ver Jesus. Jesus está envolto numa multidão que o blinda, que o separa de Zaqueu. Zaqueu é baixo e ainda tem dificuldades, limitações, que o impede de ver Jesus. Ou seja, o primeiro pode vê-lo, mas não gosta do que vê. O segundo quer vê-lo, mas não pode. Eu fico imaginando que tipo de sentimento permeava o coração de Zaqueu. Um homem rico, chefe dos publicanos, conhecido na comunidade onde estava inserido, e ele quer ver Jesus. Por quê? Vamos tentar entender o que esse homem rico quer com Jesus. Para que vê-lo?
Qual é o objetivo de Zaqueu? Se ele fosse simples demais, um objetivo muito superficial, ele olharia, dá para ver não, porque é assim que você se comporta quando as coisas não lhe interessam muito. Quando as coisas não lhe são muito interessantes, exemplo, você sai de casa, entra num shopping, desejando comer um hambúrguer, numa lanchonete, e você quer comer um hambúrguer do McDonald's, e você chega no shopping, então, naquele feriadão, na fila do McDonald's, tem 50 pessoas, você olha para a fila, e lá do outro lado está o Pizza Hut, tem ninguém na fila, e você olha e diz, estou com a vontade de comer assim, a pizza, não estou afim de comer pizza não, eu vou ficar nessa fila. Mas se você olhar e dizer, eu não fico em fila para comer não, meu filho, isso é coisa de africano. Não, eu vou lá para o Pizza Hut e vou comer. Por quê? Porque se tem impedimento, o que determina se você vai vencer o obstáculo é o desejo que move o seu coração. Não tem tamanho de obstáculo, tem tamanho de decisão de vencê-lo. É assim que funciona. Quando pessoas são determinadas, quando elas querem as coisas, já era. Elas lutam, elas vão atrás. Não interessa se tem recurso financeiro, emocional, se é longe, se é perto, se tem obstáculo, se não tem. O que precisa saber é o que move a pessoa naquela direção. Quando o que vem por detrás de você é poderoso, é forte, é grande, é uma motivação sensacional, tenta parar para você ver que o troço não vem assim. E você diz, meu Deus, eu nem queria estar aqui, mas estou. O que move esse moço é algo muito grande. Porque ele é rico. Não é discípulo de Jesus, não é nada. Ele está olhando Jesus, tem uma multidão em torno dele, a multidão o impede de ver, ele então olha e diz, não vai ser possível vê-lo, eu vou embora para minha casa, pronto. Só que tem um problema. Não é uma simples vontade, não é uma mera curiosidade. Tem algo em Zaqueu que faz com que ele diga, eu preciso vê-lo. Eu vou superar esses obstáculos, a distância, a multidão, a pequenez, e eu vou falar com ele. Ou eu vou vê-lo, não é falar com ele, eu vou vê-lo. Meu desejo é esse. É só isso. E ele então olha à frente, vê por onde Jesus vai passar e localiza uma maneira de alcançar o que quer. Deixa eu falar uma coisa para você, querido, no contexto em que estamos. Você está à procura de Deus? O texto em que encerramos a leitura do capítulo 18 diz, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Se uma pessoa extremamente determinada pode vencer obstáculos para alcançar o que quer, a mesma pessoa com o mesmo nível de determinação ao lado de Deus se torna imparável. Não dá para bloquear. Zaqueu quer, por quê? Porque ele quer. Não é um simples desejo que uma multidão vai ofuscar. Não. Há dificuldades envolvidas. Há problemas de obstrução. Há dificuldades
que no primeiro nós não vemos, mas tem ali. Mas em Zaqueu tem o desejo, a vontade de fazer. Eu vou e eu vou. E ele olha à frente e vê uma árvore. Uma árvore que não dava frutos, é um sicômoro, uma figueira brava. Dependendo do que lemos por frutos, dependemos da mente engessada que temos e que frutos têm que estar pendurados em galhos. Talvez essa figueira não frutificasse para ninguém, mas para Zaqueu ela vai frutificar. Ele olha e diz: eu vou subir naquela figueira e eu vou conseguir vê-lo quando ele passar por ali. O que ele queria? Apenas, e ele vai ver? Sim ou não? Sim. É o que ele quer. Note que a intenção dele não mudou. O que ele queria desde o começo era ver, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e de sua pequena estatura. O plano dele não mudou, ele ainda está constante no mesmo foco. Eu quero apenas vê-lo, e para vê-lo, eu, rico, reconhecido pela comunidade onde estou inserido, sou capaz de subir numa árvore, de me expor, de fazer com que as pessoas vejam que eu também quero vê-lo. Eu quero colocar meus olhos nele. Ele sobe na árvore e fica aguardando o momento que Jesus vai passar. Lembrando que ele subiu na árvore, mas ainda continua rico. Ele não empobreceu por causa disso. Continua a lembrar você que Jesus, no capítulo 18, dificultou as coisas para os que têm dinheiro. Olhe bem. Era um rico lá e é outro rico cá. O outro não precisou subir em nada, o outro não teve dificuldade nenhuma, o outro teve um momento para estar com Jesus, conversando com ele. Esse não tem nada. Seu plano é colocar os olhos em Jesus. Ele quer isso e vai fazer tudo o que puder para alcançar seu objetivo. Sobe na árvore, Jesus vem passando. Quando o impensável acontece. Jesus para, olha para a árvore. E quem é que está lá? O Zaqueu. E Jesus diz o quê? Zaqueu. Rapaz, é fantástico. Se tem uma coisa que é interessante, é alguém chamar teu nome. Pensa, sabe? Quem você admira muito? Quem? Sei lá quem você admira. Pastor, eu admiro o Sérgio Moro. Pastor, eu admiro o Hélio Cifadão. Será que você admira? Tem gente que admira tanta coisa. Um tal de G15 está sendo admirado. Ana, deixa eu te falar. Pensa, você está no lugar, o Sérgio Moro fala seu nome e você admira ele. O que aconteceria com você? A senhora e mulher, um galã de Hollywood. Quem é assim a senhora? Fala para mim aí, me ajuda aí na pregação interativa. Qual o homem assim que a senhora olha e diz... Quem é? Fala para mim. O Brad Pitt. Pensa no Brad. O Brad vindo na Copacabana. A senhora está passando. Ele fala o nome da senhora. E a senhora olha.
pensa, o cara falou seu e te chamou. Se suas perninhas não... Eu imagino por que Jesus mandou Zaqueu depressa descer. Porque se não desce, cai. Eu imagino que ele ficou num estado de choque tão grande, porque Jesus falou, desce depressa, meu filho. Porque se demorar mais um pouquinho, despenca. E como ele não é muito novo, sabe que o que mata velho é resfriado e tombo. É na verdade. Então era melhor descer, que era mais seguro. Olha aqui. Preste atenção aqui em mim. Zaqueu! Eu imagino o Zaqueu. Ai. Desce depressa, porque eu vou na sua. Ai. Sério? O texto diz que ele desceu de um salto, depressa, e falou, lá em casa, tem certeza, eu sou rico, publicano, pecador. O senhor vai lá em casa mesmo? Jesus falou, vou lá que eu estou afim de uma refeição. E cá, convenhamos, é melhor comer na casa de um rico. Aliás, não é nem verdade não, porque rico come não. Eu já contei isso aqui uma vez, eu estava com uma fome danada, e fui pregar, não vou falar igreja não, mas foi no Rio de Janeiro não, foi outro estado. E aí falaram comigo assim, pastor, tem um casal aqui, assim, admiro muito o senhor, e um casal rico, e quer levar o senhor para jantar. Pela fome que eu estava com a fome de uns 3 crentes, uns 2 mendigos juntos. O troço estava... Pensa, a comida nem caía, certo? E aí eu falei, vamos embora, que eu estou com uma fome desgramada. Cheguei lá, me levaram num restaurante bonito, sim, um cardápio grandão, um prato sextavado, grande também assim, quase do tamanho disso aqui. E eu fiquei animado, falei, que pratão. De repente, eu gosto daquelas comidas que as vêm para a mesa. O cara pegou meu prato e levou. Isso já não me agradou muito, porque já notei que vai vir pronto e eu não tenho nada para fazer depois que vier. Pois bem, meu filho, chiquérrimo, as luzes assim. E aí ele falou, o melhor restaurante aqui, pastor. Eu falei, vamos embora. Vem o prato. Um cumbuquinho de arroz. Um trocinho verde assim, de salsa. Conheço. Sou da roça. Parecia uma árvorezinha assim. Do lado, 2 pedacinhos de cenoura. Que eu achei que eu tinha ido jantar com perna longa. É, na verdade. Do lado de cá, um pedaço de carne, mas que parece que alguém começou a comer e não aguentou e sobrou. E uns desenhos de um troço preto assim, ó. Quando eu olhei aquilo, o cara falou, pastor, vai comer? Eu falei, não vou mexer nisso, filho. Está bonito demais para eu desmanchar, não vai matar minha fome. Mas eu comi, falei brincando, comi. A cenoura, aqui. Pensa. Cheguei no hotel. Não tinha mais comida, porque já era tarde. Eu comia batata, os biscoitos, o amendoim, tomei o Gatorade, tomei isso, tomei aquilo outro, paguei quase R$100 naquele troço. Então Jesus disse, hoje eu vou comer na sua. Bartimeu falou, Zaqueu falou, isso aí, vamos embora. Chegou lá, sentou, o pessoal ficou falando, o mestre de vocês entra para comer na casa de pecador?
E o discípulo deve ter falado: tu não sabe de nada. Foi embora um cara agora mesmo que disse que obedecia as escrituras. E agora está indo na casa de um pecador. Confuso viver com ele. O prisma dele é muito diferente do nosso. E Jesus, eu imagino, está lá conversando com o Zaqueu. E o Zaqueu está lá, ricaço. De repente o Zaqueu levanta e diz: olha! Pega metade dos meus bens e dou para o outro. Jesus mandou ele dar tudo. Esse Jesus mandou ele dar o quê? Nada. Zaqueu que está falando: vou dar. Jesus falou: dá aos pobres metade dos seus bens. Jesus falou? Sim ou não? Zaqueu levanta e diz: dou metade dos meus bens aos, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo. Jesus falou de dinheiro com esse homem? Jesus falou com ele de pecados. Jesus falou com ele de outra coisa. Eu não sei que parte do diálogo foi e que assunto foi abordado, mas provavelmente Jesus falou com Zaqueu de coisas que o prendiam durante o diálogo. E Zaqueu foi capaz de abrir mão. Jesus não fala de dinheiro com Zaqueu. Por quê? Porque dinheiro não é o problema dele. Ele é que levanta e diz: vou dar metade dos meus bens aos pobres, vou restituir quadruplicado. Se defraudei alguém, ele está mudando sua postura. Mas Jesus não mandou ele fazer nada no que diz respeito a dinheiro. E Jesus olha e diz: hoje veio salvação a esta, porque também este é um filho de Abraão. Porque o problema, na verdade, é com o que nos prende. Grava isso. Você que está aqui dentro, você que está aí fora, você que está lá na quadra, você que está na internet. O problema é o que te prende. Preste atenção nisso. O pastor, o que eu tenho que fazer? Abrir mão daquilo que te prende. O que está te prendendo? Eu não sei o que te prende, você sabe o que te prende. Nós não precisamos de ninguém para nos acusar. Não. Se você tem ouvido a palavra de Deus, você sabe disso, você sabe perfeitamente. O que nós precisamos saber é: uma coisa pode me afastar do projeto. Uma. Somente uma. Nós vimos isso. O que é, pastor? Dinheiro? Não. É o que te prende. Examine o homem a si mesmo e vede se não estás reprovado, diz a palavra do Senhor. O que Deus está falando comigo e com você hoje é: o que te prende, abre mão disso e viva comigo. Ou vá embora com isso e se dê por perdido. Às vezes, como um evangelista, como um pastor, nós ficamos frustrados quando vemos uma ovelha ir embora. Jesus acaba de ver um homem ir embora porque não aceitou o projeto, e ele fez o que com ele? Nada. Que a escolha de ir embora era dele. Ele analisou e viu: eu não quero isso para mim. Mas pastor, ele tinha que fazer, ele tinha que rever os conceitos. Jesus não disse para Zaqueu: que metade o que, cara? Você vai dar tudo para os pobres. Vai ter um tesouro no céu, depois você vem e me segue. Esse não era o problema dele. Não adianta eu falar para você de dinheiro, se o seu problema não é dinheiro. Não adianta eu falar para você de uma vida sexual errada, se o seu problema não é esse. Não adianta eu falar para você de fofoca, se o seu problema não é fofoca. Não adianta eu falar para você de mentira, se o seu problema não é mentira. Por isso que a palavra é viva, ela é apta para discernir o que está no coração do homem, porque ela vai se adaptando. Hoje, na realidade, você tem que pegar o que me separa. O que é que está me separando? É disso que eu tenho que abrir mão. É isso que eu tenho que afastar da minha
vida e da minha história. Porque o que Jesus está dizendo é: eu vou para a sua casa. Olhe bem. O primeiro tem um encontro com ele na rua e termina onde? Onde? No local que começa o encontro superficial. O segundo, Jesus disse: eu quero ir para a sua casa. Eu vi o esforço que você fez. Acabei de encontrar um camarada que tinha facilidade de me ver, mas não gostou do que viu. E agora me deparo com você, que tinha dificuldade para me ver, mas gostou do que viu. Vamos embora, filho. Eu vou para a sua casa, eu vou para a sua intimidade, eu vou para quem você é de verdade. Encontros na rua, informais, sabe? Na maioria das vezes, não revelam quem somos de verdade. É na profundidade da intimidade que as coisas são verdadeiras. Jesus disse: eu vou comer com você na sua casa, eu quero participar da sua mesa, eu quero conhecer a sua família, eu quero saber quem você é de verdade. Eu vi que há interesse em você. Zaqueu não chamou Jesus de mestre. Zaqueu não achou que era bom. Não. Ele achou que era um pecador, que podia ter defraudado alguém, que não precisava de tudo o que tinha para viver uma boa vida e podia abrir mão de um pouco do que tinha para beneficiar outras pessoas. Mas ele só abre mão do dinheiro porque o dinheiro não o prendia. E Jesus havia conversado provavelmente sobre outras coisas que o prendiam, mas ele ficou livre e ouviu de Jesus: hoje veio salvação a esta. Eu queria que você ficasse de pé agora. Quero alguém no teclado, todos de pé, aqui na quadra, lá do lado de fora, ok? Faltam 6 minutos, você não precisa sair antes da hora, o culto aqui termina 9h30, ok? É assim que quando você chega, você já sabe o horário que termina, então não tem necessidade disso, ok? Se seu carro está travando o carro de alguém, seja um dos primeiros a sair, ok? Porque as pessoas precisam se deslocar, então não perca tempo. Se o seu carro está sendo obstáculo para outros saírem, que talvez tenha ainda algum compromisso, facilite isso. Mas feche seus olhos agora. E eu queria que você analisasse o que te prende e fizesse como Zaqueu, descesse depressa, o recebesse com alegria, estivesse disposto a abrir mão. O culto está acabando. O fim deste culto pode ser Lucas 18. Entristecido no coração, ele foi embora. Mas o culto no final pode ser Lucas 19. E ele foi com você para sua casa. A decisão é sua. Como fora de Zaqueu, como fora daquele outro homem ou jovem, como queiram. Mas hoje não é mais de Zaqueu e nem é do jovem. Hoje a decisão é sua, única e exclusivamente sua. Ou você sai daqui e este culto é para você, como Lucas 18, ou você sai daqui hoje como este culto para você, como Lucas 19. É apenas um capítulo, uma coisa. Mas se nesta noite o Espírito Santo falou com você e você foi capaz de vencer essa coisa que te separava, ou que te separou, ou que te desiludiu, ou que você enfrentou, e hoje você quer voltar para os caminhos do Senhor e dizer: hoje este culto para mim é Lucas 19. Ele foi para minha casa, ele entrou na minha vida e me veio a salvação.
Se nesta hora você deseja voltar para os caminhos do Senhor, ou quer receber Jesus pela primeira vez, quer aqui ou nos anexos, eu queria que você levantasse sua mão, porque nós vamos orar por você. Tem alguém assim? Faça um sinal. Você hoje quer voltar para Jesus? Hoje você quer receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Sinalize assim, só se tiver alguém. Ninguém quer constranger você. Lá no finalzinho tem uma pessoa, aqui tem outra, ali tem outra. Dá uma olhadinha lá fora para mim, por favor, o pessoal que está aí. E você que está tomando essa decisão, saia do seu lugar agora e vem para cá. Deixa eu orar por você. Eu queria tocar em você. Me dê essa. Eu gosto de gente, eu gosto de pessoa. Sai do seu lugar, você que está tomando essa decisão. Vem para cá, vem aqui em cima, aqui pertinho de mim. Isso, fica aqui. Isso, vem para cá, vem. Isso, sai do seu lugar e vem. Jesus está te esperando aqui. Vem para cá, Zaqueu. Desce depressa. Hoje me convém ir com você para sua casa. É o que Jesus está dizendo. Não é um mero encontro na igreja, não. Ele vai com você para sua casa. Ele vai com você para sua família. Isso. Sobe ali pelo cantinho que está mais perto. Tem alguém aí fora? Dá uma olhadinha para mim aí, ó. Vê se tem aí. O pessoal que está na porta. Tem gente? Isso. Traz para cá. Isso, traz para cá, vem. Não pode demorar muito não por causa do horário. Vem. Isso. Oh, que bênção. Isso. Entra. Entra na minha casa. Isso. Entra na minha vida. Vem pra cá, vem. Mexe com minha estrutura. Aleluia. Sara todas as feridas. Me ensina a ter. Ainda dá tempo pra você. Você escolhe. Apenas um capítulo separa você. É meu bem maior. É 18 ou 19. Aleluia. Entra na minha casa. Tem mais alguém? Faz assim, eu espero você. Vem pra cá, campeão. Vem pra cá, vem. Isso. Se Deus está falando, ninguém quer constranger você. Quem age nessa igreja é o Espírito Santo de Deus. Mas ninguém que entrou aqui para receber Jesus sai daqui sem Ele. Somente a ti. Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre. Só um minutinho, Rodinei. Tem mais alguém? Vem para cá, vem. Se é sua noite, você está levantando a mão, vem para cá. Ninguém quer te constranger. Mas se o Espírito de Deus está motivando você a fazer isso, essa é uma igreja séria. Se tem uma coisa que nós aprendemos é respeitar as pessoas que nos visitam. Ok? Somos educados para isso. Mas é uma salvação que está em jogo. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então se há um incômodo do Espírito de Deus lhe impulsionando, pastor, estou sentindo umas coisas esquisitas, estou sentindo, sabe, uns impulsos, uma vontade de ir aí à frente, mas tem tantas pendências. Queridos, se Deus está te incomodando, faça isso agora. Todas as cadeias são quebradas, todos os elos são jogados por terra. Se tem mais alguém, levanta sua mão assim, eu espero você. Vem para cá, filho. Vem para cá. Vem para cá. Ninguém vai ficar para trás. Aí na galeria ainda tem alguém? Aí fora aí vê se tem alguém. Ah, pastor, tá pressa para uma alma. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Enquanto o louvor estava sendo ministrado, não tinha festa nos céus. Enquanto eu estava pregando, não tinha festa nos céus. Mas quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. Isso. Pastorzão, vamos lá orar por essa turma? Glória a Deus. Quem foi abençoado aqui nessa noite, dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos estender a mão por essas pessoas aqui. Vamos estendendo as mãos.
Isso, querido Deus, nós te agradecemos, porque houve salvação na tua casa de oração nessa noite. Porque pessoas nasceram de novo, seus nomes foram escritos no livro da vida. E nesta noite tu concedeu a cada uma delas, Senhor, a bênção da libertação daquilo que as prendia. O diabo perdeu, Senhor. E tu ganhaste na vida dessas pessoas. Abençoa cada uma delas, que elas agora sigam firmes na tua palavra e que nós como igreja possamos ajudá-las nessa caminhada cristã. Em nome de Jesus. Amém. Olha aqui para mim, presta atenção. Segunda-feira que vem vai estar pregando aqui o pastor Marquinho Menezes. Quem conhece? Isso, Marquinho Menezes vai estar. Nós temos aqui o nosso trabalho. Sábado, Rafael de Oliveira. Domingo, os 4 cultos. Vai ser bênção para a tua vida. E eu quero que essa semana seja uma semana de bênção para você. Tá? Vamos estender as mãos. Repita comigo: que o amor de Deus Pai, a intercessão do seu Filho amado Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja para com a minha vida, a vida da minha família, a Igreja Batista Monte Oreb e todo o Israel de Deus espalhado em toda a face da terra. Amém. Pode saindo, vai saindo. Deus te abençoe, te leve na paz. Isso.